E esta noite eu estou com vocês aqui e gostaria de falar sobre em busca da felicidade. Já deve estar ali. Todos nós procuramos a felicidade. Todos nós queremos encontrar a felicidade. A cada dia nós buscamos a felicidade. Nós vamos para a escola para estudar, mas para brincar com os coleguinhas, quando somos pequenos, depois crianças, jovens e adultos, nós vamos aprender, mas nós vamos para buscar a felicidade. Buscar algo relevante para as nossas vidas. Então, a cada dia, nós procuramos essa felicidade. Mas o que é a felicidade? Aonde encontrar? Aonde ela está? Ao mesmo tempo que é algo que nós buscamos e às vezes nós temos a sensação dela, Temos a sensação dela, ela é algo muito amplo e ela é algo também, às vezes, muito vago. Porque se eu perguntar para vocês aqui o que é a felicidade, cada um vai ter uma visão da felicidade. Aonde encontrar? A felicidade é um estado de quem está feliz. Mas que estado é esse de feliz? Em alguns momentos da minha vida, eu tenho felicidade. Eu passei numa prova, passei num concurso, estou feliz. Me formei, estou feliz. Mas aquilo passa. A pessoa se casa e o estado de felicidade dela tem que ser eterno. Tem que ser eterno. Não pode passar a felicidade. Ela tem que estar feliz. Mas não naquele estado eufórico, logo do casamento, quando sai, os primeiros dias. Ela é centrada, mas ela está em busca da felicidade. A felicidade é uma sensação de bem-estar e de contentamento que pode ocorrer por diversos motivos. Eu compro um carro, eu fico feliz de ter comprado aquele carro, mas passa um mês, ele é um carro. Aquele momento ele passa. E aí, como é que está o carro? Estou tão feliz com o carro. Passa 2 meses, 3 meses, 1 ano, e aí, como é que está bom? Está legal. O carro não defeito, mas estamos levando, Ela pode ser um momento durável de satisfação de cada indivíduo que se sente plenamente realizado com alguma coisa. Pode ser. Mas ela não é um estado completo. Uma pessoa que usa droga, ela tem uma sensação de felicidade no momento. Daqui a pouco aquele estado ele passa e ele sente melancólico. A pessoa que usa bebida alcoólica forte, ela se sente bem, ela dá risada. Daqui a pouco aquilo passa, mas como é que cara não é tão feliz, dando risada e coisa e tal? Não, aqui o estado dele das drogas passou, agora ele está ali, ele sorriu com qualquer coisa, aquele momento, mas é passageiro, Outros acham, alguns filósofos de uma universidade de Oxford, eles perguntaram para ele: vamos estudar sobre a felicidade. E eles começaram a estudar sobre a felicidade. Olha a conclusão que eles chegaram. Há muitos métodos e níveis de felicidade das pessoas. Há muitos métodos, eles falam. Mas quais são esses? Eles falam assim, pode ser fatores físicos, pode ser fatores psicológicos, pode ser fatores de uma renda boa. Se renda boa fosse sinal de felicidade, a Xuxa não era infeliz, porque ganhou muito dinheiro e ganha muito dinheiro.
E perguntaram para ela falou assim: eu tenho um vazio muito grande dentro de mim. Eu não sei o que é a felicidade. Perguntaram para o Luciano Huck. Luciano Huck falou assim: eu posso sair daqui agora, eu tenho muito dinheiro, e voar para a Inglaterra. Eu posso sair daqui agora e ir para o Japão. Eu posso sair daqui agora e ir para o lugar que eu quiser. Eu posso comer a comida que eu quiser. Eu posso beber o que eu quiser. Eu tenho dinheiro para pagar. Mas a felicidade plena não mora dentro do coração desses homens por causa da vida. Outras coisas que eles descobriram, depende da idade da pessoa, a felicidade. Quando ela é criança, ela é feliz o tempo todo com qualquer coisa. Ela vai crescendo e ela vai querendo adquirir coisas. E coisas não é sinal de felicidade. Outras coisas que eles foram vendo: o estado civil, a política, pode ser um estado momentâneo de felicidade. Mas chegaram a um grande filósofo chamado Sigmund Freud. Ele falou assim: essa felicidade que vocês estão procurando, essa felicidade, ela é um vazio. Foi o que mais chegou próximo a mim. Por que é um vazio? Perguntou para ele. E ele continuou: uma vez que para essa felicidade que vocês estão tanto procurando, ela não poderia existir nesse mundo real. Por que não pode existir nesse mundo real? Aí ele continuou: porque nesse mundo real, as pessoas, elas têm experiência de fracassos. Todos nós temos um pouco dessas experiências. E Jesus nos ensinou, na palavra dele, aonde está a verdadeira felicidade. E eu vou pedir para que vocês me acompanhem na leitura, no Sermão do Monte. Jesus, ele deixou o Sermão do Monte para nos orientar. Ele não escreveu o Sermão do Monte por causa de qualquer coisa. Ele deu um norte para a nossa vida. E ele fala assim, no Sermão do Monte: bem-aventurado. Quem são os bem-aventurados? São aqueles que são felizes. Essa palavra bem-aventurança, na língua grega, quer dizer: feliz é aquele que. Feliz é o homem que. E Jesus, ele começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois
assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Vamos lá. Deus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. E a tua palavra, ela é a verdade. Senhor, fale conosco. Fale porque nós queremos te ouvir. Ensina-nos, Senhor, a seguir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, bem-aventurado é aquele que é muito feliz. Olha o que Jesus ele vai falar. Olha o que essa palavra ela quer dizer. Significar muito feliz. Jesus está falando assim: olha, bem-aventurado, vocês são muito felizes. Aquele que abraça o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma felicidade completa. Ele não tem uma felicidade momentânea. O problema dele não está se o dólar subiu ou se o dólar desceu. O problema dele não está se a inflação está alta ou se a inflação está baixa. O problema dele não está se entrou o presidente, saiu o presidente. O problema dele não está se o carro dele está funcionando, se não está funcionando. Ele está feliz com o Senhor. Ele quer andar com o Senhor. O problema não é o que você tem que traz a tua felicidade. Jesus ele fala assim: a felicidade tem que ser constante. E ele fala aqui ainda: aquele que é muito feliz é aquele que tem a glória dos céus. Tem pessoas que têm muitas coisas, mas elas não conseguem a felicidade. Um amigo, ele era vereador nessa cidade. Ele era vereador. E um dia ele pega o carro dele, vai até o litoral. Chegou lá embaixo, ele falou: quero passear um pouco, pegar esse ar da felicidade. E ele foi até o litoral. Chegou no litoral, ele olhou, passeou, andou. Uma hora depois ele falou: não está legal. Pegou e vou para Campo do Jordão. Estava em Cacoa. Rumou para Campo do Jordão. Pegou o carro, veio embora. Subiu a Campo do Jordão. Chegou em Campos do Jordão, ele olhou, deu umas voltas, falou que 1h30 depois, falou: não está legal. Ele não conhecia Jesus. E ele falou para mim, uma vez, para eu e outras pessoas: eu encontrei a felicidade, foi na casa do Senhor. Eu tinha tudo, eu tinha carro, tinha dinheiro, mas eu tinha um vazio dentro de mim. A felicidade celeste, ela está fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus. Essa é a grande felicidade, né? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ela vai falar assim, o primeiro deles, ele vai falar assim: são os que são pobres de espírito. Ninguém quer ser pobre de espírito. Ninguém. E Jesus sabe disso. Eu não quero ser pobre de espírito. Você não quer ser pobre de espírito. Porque o pobre de espírito é aquele que está caído. Mas o que Jesus ele fala para a gente? Que o pobre de espírito, ele é feliz. Vai entender? Como entender isso? Sabe por quê? Porque o pobre de espírito, ele enxerga o que ele tem falta. Jesus ele quer dizer isso aí. O que ele tem falta. Ele enxerga
que por si mesmo, pelas suas limitações, ele não pode nada. Ele olha para aquela cruz ali, ó, e ele fala assim, ó, eu sou pobre de espírito, sem o Senhor ter morrido na cruz por mim, eu não posso nada. Eu tenho um vazio dentro de mim. Esse é seu pobre de espírito. Senhor, tenha compaixão de mim, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém sem o Senhor. Eu já me peguei falando várias vezes com o Senhor sobre isso. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque eu sou pobre de espírito. Sem o Senhor eu não posso nada, eu não posso dar um passo. Eu não sei nada. Todas as vezes que eu tentei dar um passo sem o Senhor, eu quebrei a minha cara. Eu não sei você. Se isso não aconteceu, glória a Deus. Mas todo passo que eu tentei dar sem o Senhor, eu quebrei a minha cara. Então, o pobre de espírito é aquele que olha e fala assim: eu sou dependente de Deus. Eu dependo de Deus. Eu dependo do Senhor. Por isso que Jesus ele vai falar assim: bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. Para fazer isso, pode passar primeiro, bem-aventurança, né? É aquele que tem a sua fé firmada em Cristo. Para você dar esse passo, você tem que ter a sua fé enraizada em Cristo. O que é a fé? Geralmente nós falamos a convicção daquelas coisas que eu não estou vendo. Eu não vejo Jesus, mas eu sei que Ele está lá. Havia um menino soltando pipa, e a pipa daqui a pouco veio aquelas nuvens baixas, e a pipa dele sumiu no meio das nuvens. Aí o rapaz falou assim: ué, o senhor passou perto dele, cara, o que você está fazendo? Soltando pipa. Ele falou assim: mas cadê a pipa? Você está vendo a sua pipa? Ele falou: não, não estou vendo. Mas como é que você sabe que ela está lá? Porque eu sinto o vento apostar. E a mesma coisa é a nossa fé quando ela está firmada em Deus, quando ela está firmada em Cristo. As pessoas falam assim: você já viu Ele? Não, eu não vi. Mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui essa noite. Eu sei que Ele está ao meu lado. Eu sei que o Senhor, o meu Redentor, Ele vive. Segundo, bem-aventurados são os que choram. O contexto indica que esses que planteiam pelo pecado e se afastam do mal. Só posso dar uma pincelada em cada um. Cada um desses aqui, cada versículo desse é uma pregação. Mas eu vou dar uma pincelada sobre cada um, né? Que planteiam pelo pecado. Primeiramente os meus pecados. Eu tenho que olhar primeiro para mim, para os meus fracassos, para eu conseguir ver a glória de Deus na minha vida. A pessoa que está afundada no pecado, né? Que ela está afundada no pecado, ela não tem como ver a glória de Deus. Primeiro, ela tem que reconhecer e confessar os seus pecados. Chorar aos pés do Senhor. Acolher pessoas que estão perdidas e não conhecem a salvação. Quando nós olhamos, pranteamos por aqueles que estão na rua que eu digo é no mundo, nós olhamos, nós choramos. Já viu quando você passa na balada, aquele negócio todo, aquele som alto, a gente tem que falar assim: misericórdia.
Nós temos que chorar. Chorar por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. É isso que Jesus ele está falando. Ele está falando, olha, chora por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Estava falando aqui de oração. Orem aos pés do Senhor. Senhor, salva o meu familiar, salva aquela pessoa que está afundada nas drogas, salva aquela pessoa que está afundada na bebida. Senhor, tira ele de uma maçã do pecado. Isso é prantear pelos seus semelhantes. Terceira coisa, bem-aventurados são aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Passa mais um pouquinho, mais um. Essa passagem baseia-se no Salmo 37:11. Mas os mansos ou humildes herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Só esses. A mansidão é uma atitude de humildade, submissão a Deus. Jesus ele vai falar assim: olha, você é muito feliz quando você obedece a palavra de Deus. Feliz é aquele que obedece a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando você coloca a sua fé no Senhor, quando você obedece a palavra de Jesus Cristo, você, tudo na sua vida vai bem. No mundo nós teremos aflições, não tem isso. Nós vamos passar por momentos difíceis, vamos passar como todo mundo passa. Mas só que o modo que você vai passar com o Senhor Jesus é diferente das pessoas aí fora. Já viu quando alguém morre de família que não é evangélica, o desespero que a pessoa fica? E quando morre uma pessoa que é evangélica, apesar da dor, da perda, nós somos consolados. Nós somos consolados pelo Senhor. O desespero não bate a gente, porque nós sabemos que o nosso Redentor, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Quando ele fala manso, não é aquela pessoa que é brava, não é aquela pessoa que violenta. Ele fala manso, o padrão é Jesus Cristo. Se nós somos evangélicos, se nós somos do Senhor, se nós queremos ser parecidos com Cristo, o nosso padrão exemplar é Jesus. O nosso padrão é o nosso mestre, porque o nosso mestre, ele era gentil. Por mais que as pessoas não sejam gentis com você, não sejam gentis com seus familiares, mas nós devemos ser gentis. Nós devemos ser mansos de nosso coração. Dentro da gente, dentro do nosso coração, nós devemos ser mansos. Quando uma pessoa passa você, fecha você, ou então faz uma besteira na sua frente, o que você fala? Vai com Deus, Deus te abençoe. Ou você é aquele que grita: olha como eu te fiz! Não, tem que ser gentil. Uma vez eu dormi lá em São Paulo, estava no carro, no volante, eu dormi, estava parado, transia, parado, e parado, e eu parei na 23, estava indo para o aeroporto de Congonhas. Daqui a pouco, quando eu vi, os carros estavam voltando. Falei, os carros estão indo. Não, era o meu que estava voltando. E eu encostei no carro de trás. Aí o cara buzinava, eu fui, o trânsito correu, parou, mas na frente ele parou, eu parei também. E eu saí, ele falou: rapaz, olha, viu aí, você tem aquele engate aí, não pode. E como é que quebrou meu carro? Eu falei assim:
olhei para ele, falei assim: Felipe, você me perdoa? Eu dormi. Você me perdoa? Ele mudou o semblante. Ele mudou. Ele falou: puxa vida, rapaz, desculpa, poxa, eu vou falar tão mal, rapaz. Olha aí, mas quebrou o seu carro, eu pago agora. Ele falou: não quebrou não. Mas presta mais atenção. Eu falei: cara, eu dormi, eu cochilei. Falou: rapaz, pode ir, vai com Deus. Amém. Deus te abençoe. Nós temos que ser mansos. Tu já pensou seu Deus gritando, brigando? As pessoas podem gritar, brigar, mas nosso padrão é Jesus Cristo. Ser manso e humilde e gentil como o nosso mestre. Aquele que se submete à vontade do Pai. Jesus submetia a vontade do Pai. E nós temos que nos submetermos à vontade de Deus. Seja ele crente ou não crente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui Jesus não está se referindo à justiça humana, mas à fome de justiça de Deus. E a justiça do Evangelho vem primeiro pela fé. E a fé faz a gente obedecer a Deus quando nós queremos fazer justiça, não a justiça das nossas próprias mãos, porque as nossas próprias mãos, elas são sanguinárias. O próprio Jesus, ele vai falar isso para Davi. Davi queria construir o templo para Davi, sua mão é suja de sangue, porque nós, seres humanos, nós somos violentos. Mas, quando nós deixamos a justiça do Senhor, essa justiça é para aqueles que têm a paixão de ter uma vida de honestidade, em busca da santidade. Essa é a justiça de Deus. No Salmos 24, 7, ele fala assim: este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Uma das coisas que Jesus vai falar dessa justiça é nós sermos honestos. Honestos em todas as coisas, não é só em algumas coisas. A justiça de Deus, ela se faz na honestidade da gente. Ovelha, às vezes ela é muito dócil, ela é muito mansa. Às vezes alguém causa uma injustiça para você, e você quer fazer a justiça com as suas próprias mãos. Mas Deus é a nossa justiça. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, eles buscam a paz, eles são construtores de pontes que trazem a realidade da paz para a vida das pessoas. Se uma pessoa quer mudança de vida, ela quer mudar, quando ela aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele tem que buscar ser pacificador. O pacificador, ele não coloca fogo, ele traz a paz aonde está pegando fogo. Eu era bombeiro, eu ia para amenizar, apagar o fogo, eu não ia para colocar fogo ali no local. Está aquele tumulto todo dentro da família, está aquele conflito todo entre indivíduos, raças, nações. Nós temos que ser pacificadores. Pacificadores. Mas, muitas das vezes, nós não fazemos isso, não nos perdemos. Jesus, ele vai falar assim: Jesus Cristo é o grande pacificador, por haver destruído um muro divisório, que é a morte. Ele trouxe paz para aqueles que estavam longe, mas também trouxe paz para aqueles que estavam perto.
Por que os que estavam perto? Porque os judeus, eles já se achavam melhores do que todo mundo. Eles não aceitavam Jesus ser um homem da paz. Eles esperavam um homem de guerra, que ia libertá-los na força, na luta. Quando chega aquele homem pacificador, fala assim: não, o amor tem que ser acima de todas as coisas. Ficam bravos. Outro dia estavam me perguntando sobre a guerra de Israel, para quem que eu estava torcendo, para quem que eu iria torcer. E Israel, mexeu com a menina dos olhos de Deus. Eu falei: ninguém, nenhum, nem outro. Estou orando tanto para o palestino quanto para Israel. Mas por quê? Israel é o povo escolhido de Deus. Eu falei: mas o povo escolhido de Deus não faz guerra, ele é pacificador. O povo escolhido de Deus não mata. Mas lá no Antigo Testamento Deus falava de um jeito. Jesus Cristo veio e construiu um muro de paz. Ele venceu a morte. Mas lá o Hamas, ele foi lá e arrebentou tudo. Ele arrebentou assim. Mas leve a paz. Não precisa você destruir um país. Leve a paz. Me perguntaram da guerra da Rússia. Eu falei assim: eu tinha entregado o meu país. Como assim? Eu tinha entregado o país. Está morrendo gente inocente. Morrendo gente que não tem nada a ver com isso. Um monte de pessoas. É o país que você quer, está aqui, Putin. Cuida deles, hein? Cuida deles. Pacificador. Ser pacificador. Jesus era pacificador. Busquemos a paz do Senhor. Mais uma coisa: bem-aventurados que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando a Bíblia fala de pureza de coração, ela não está falando de pessoas que não tenham pecado. Ela não está falando sobre isso. Todos nós somos pecadores. O único que não pecou foi Jesus Cristo. Todo mundo tem pecado. Todo mundo. Nós temos que procurar a santidade. A ideia de pureza principal do hebraico é de algo que não está dividido. Nós não podemos estar aqui dentro e estar lá fora. Que eu falo lá fora é no mundo. O crente girafa, aonde a cabeça dele, o corpo dele está dentro da igreja, mas a cabeça dele está lá fora. É até chulo falar isso, mas nós não podemos ser divididos. É isso que Jesus está dizendo aqui para todos nós. Olha, vocês são felizes porque vocês estão firmados na palavra de Deus. Vocês não estão divididos. E no Salmo 51, 10, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aconteça o que acontecer, mantenha-se firme no Senhor. Não negocie. Bem-aventurados que usam de misericórdia, porque eles alcançarão misericórdia. Aqueles que enxergam que a misericórdia é uma necessidade do corpo, da alma das pessoas. Ser misericordioso é alguém que enxerga a miséria no coração do mundo. Uma pessoa sai da igreja, ou então a pessoa cometeu um pecado muito grande. Quando ela voltar, abrace ela. Tenha misericórdia da vida dela. Poxa, esteja com ela, ore com ela. Irmão, aquilo que eu fiz, aquilo que você fez já acabou. Agora é daqui para frente, dentro da casa, dentro da família, um filho que às vezes traz problemas.
Abrace ele, tenha misericórdia da vida dele, tenha compaixão da vida dele, se coloque no lugar dele, né? É não dar a misericórdia, é não dar a punição que a pessoa merece. Todos nós merecíamos a cruz. Às vezes a gente fala assim: olha, aquela cruz era para mim. Como que era para você? Se você tem que entender isso aqui, se você já estava morto nos seus pecados e nos seus delitos, nós éramos mortos. Essa cruz não era para mim, era para Cristo, porque se eu morresse ali na cruz, quantos morreram e não mudou nada? Mas quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, ressuscita no terceiro dia, ele me trouxe vida. Ele me trouxe vida. Aquela cruz era para quem era puro de coração, que não tinha nenhum tipo de pecado. A Bíblia diz que ele levou sobre si todos os pecados. A punição recaiu sobre Cristo. Ele teve misericórdia, compaixão das nossas vidas, morrendo por nós, dando a vida por todos nós. É tratar o outro como Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua vida, tem cuidado da tua casa, tem cuidado do seu dia a dia. Não dê a punição que eles merecem. Nós merecíamos a morte, ou até nós merecemos, mas Cristo não deu essa punição para a gente. Bem-aventurado os que padecem por amor da justiça. Os perseguidos são aqueles que fazem o que é correto. Já viu no seu trabalho, quando você faz aquilo que é certo, as pessoas perseguem você? Às vezes é um chefe que não gosta de você. Por que o mundo ele olha com outros olhos para outra igreja, para a igreja? Porque a igreja faz aquilo que é correto aos olhos de Deus. Porque se ela não fizesse, ela não seria perseguida. Ninguém persegue o carnaval. Ninguém persegue essas festas. Ninguém persegue. Mas persegue a casa do Senhor. Persegue o Evangelho. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quando você faz o que é correto, a luz de Cristo brilha em você. É por isso que às vezes nós sofremos. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. O sofrimento das perseguições se dá pelo fato simplesmente de nós servirmos a Cristo. Nós vamos ser perseguidos. O nosso país está armando algo para restringir muitas coisas em nossas igrejas. Mas nós vamos continuar firmes, porque nós servimos ao Deus vivo. Nós não temos medo dessas perseguições, porque Cristo está dentro de nós. Cristo mora dentro do nosso coração. Não tenham medo. Lembrando que sofrer por Cristo é um privilégio. Dê mais uma passagem. Sofrer por Cristo, gente, ele é um privilégio. Dá mais um toque, por favor. Mais um. Terceiro toque. Não foi? O tempo todo nós vivemos buscando a felicidade. Por esse motivo, faz
vai ser necessário que nos concentremos sobre o que Jesus nos ensina sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Esse é feliz. Eu não sei quantos aqui hoje, essa noite, se somos todos aqui evangélicos, se todos já entregaram a sua vida a Jesus. Mas você é feliz se você entregou a sua vida a Jesus. Não por aquilo que você tem, porque ninguém é feliz por aquilo que ele tem. A felicidade ela é momentânea, mas quando nós temos Jesus no coração, a nossa felicidade ela é constante, porque nós não dependemos de coisas. Quando nós lemos a bem-aventurança em nossas casas, muitas vezes nós olhamos o ensinamento, mas Jesus está nos ensinando o reino, o que é ser reino nas bem-aventuranças. Parece que ele fala de todas as coisas nesse sermão do monte, logo no início. Às vezes a gente não entende sobre as bem-aventuranças, mas eles que estavam lá na época, eles estavam entendendo. E nós entendemos que para ser feliz, para sermos felizes, nós precisamos firmar as nossas vidas em Jesus Cristo. O tempo todo nós buscamos a felicidade, mas a felicidade real só encontramos em Jesus. Só em Jesus. A paz real eu pude encontrar, o seu amor experimentar. Lembra? Só em Jesus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Felipe.